Todos os finais de ano, bancos, fundos de investimento, economistas tentam projetar o que vai acontecer no ano seguinte. Por causa das incertezas na União Europeia e na economia americana, as projeções para 2011 estão bem divergentes. Por isso, nós trouxemos aqui para conversar Virgílio Castro Cunha, chefe de Economia e Estratégia do Bank of America Merrill Lynch do Brasil. Virgílio, a Merrill Lynch faz uma projeção otimista ou pessimista para 2011? Não diria nem otimista nem pessimista, uma projeção equilibrada. 2011 deve ser um ano bom para a economia mundial como um todo, um ano razoável para os países desenvolvidos e um ano excepcional para os países emergentes. Mas as incertezas na União Europeia, como vão pesar, por exemplo, no desempenho da economia mundial? A nossa projeção para a zona do euro como um todo é razoavelmente cautelosa. A gente espera um crescimento abaixo de 2% ainda em 2011, muito parecido com o ritmo de crescimento desse ano, que também deve ficar um pouquinho abaixo de 2%, exatamente por achar que essas questões não vão ser resolvidas no curtíssimo prazo, né? O problema fiscal da zona do euro como um todo vai ficar pairando sobre o mercado por alguns anos ainda, né? Não tem essa solução de curtíssimo prazo, as pessoas ficam um pouco aflitas, angustiadas para resolver um problema como o da Irlanda, como o da Grécia, como o de Portugal. Isso não vai acontecer. Essa solução de curto prazo não existe. O que está tentando se costurar na região é uma solução para o problema de liquidez desses países, né? Os países têm dívidas vencendo no curto prazo que precisam ser roladas e eles não têm condições financeiras de fazer, né? Então, o que esses países estão tentando costurar é uma forma de que essas dívidas sejam roladas sem nenhum evento de crédito para esses países, né? O que, mesmo solucionando a questão de liquidez, continua presente uma questão de solvência, né? Capacidade desses países de realmente trazer o nível de endividamento para um patamar mais sustentável, né? E isso deve continuar aberto por alguns anos, né? Essas economias passaram décadas gastando muito mais do que poderiam, né? Então, a festa foi boa, mas o ajuste também vai ser complicado. E existe um temor a respeito da Espanha, que essa sim é uma economia grande na União Europeia, porque Irlanda, Portugal e Grécia são PIBs pequenos relativamente ao resto da União Europeia. Mas a Espanha, sim, é PIB de mais de trilhão. Então, a coisa ficaria mais complicada. Exatamente. Até aqui, eu acho que o grande medo que o mercado tinha com relação às economias menores era exatamente se isso criasse um efeito dominó que, eventualmente, levasse uma economia grande junto, né? E a gente está chegando mais próximo dessa situação, né? Não que a questão espanhola não seja contornável, mas o mercado está cobrando ações do governo espanhol, e o governo espanhol tem, em grande medida, entregue medidas bastante austeras do ponto de vista fiscal, e o governo disposto a incorrer num custo político bastante relevante, né? A gente não pode esquecer que é muito complicado você apertar a política fiscal no momento em que as economias continuam em crise, né, em recessão, um nível de atividade ainda extremamente deprimido, né? Então, é uma tarefa árdua, uma tarefa longa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, a resolução acho que está mais na frente, né? Mas os passos estão sendo tomados, são na direção certa. E, na visão de vocês, a economia americana, como é que vai se comportar no ano que vem? A economia americana tem surpreendido muito positivamente nesse final de 2010, né? Todos os números de atividade, seja de consumo, a gente viu nesses últimos dias, por exemplo, o número de comércio varejista americano excepcional, os números de produção industrial também muito bons. O único mercado que ainda está muito deprimido e que na nossa projeção ainda fica fraco ao longo de 2011 e 2012 é o mercado de trabalho. Por quê? Porque a economia americana vai crescer alguma coisa em torno de 3% ano que vem, que não é muito longe de um ritmo de crescimento normal para a economia americana, né? Em condições normais, a economia americana cresce por aí, de 2,5% a 3%. O problema é que ela ainda está muito distante do nível de atividade razoável, né? A crise jogou a economia americana
por um patamar que é quase 5% abaixo de um nível de funcionamento normal de crescimento, né? Então ela vai crescer 3% ainda em cima de um nível de atividade bastante deprimido, né? Acho que essa é o principal desconforto, né? A economia americana não passou pelo que as economias emergentes passaram esse ano, que foi um catch-up, né? Um salto para mais próximo de um ritmo de crescimento, no nível de atividade normal, né? O Brasil, por exemplo, crescendo quase 7.000%, boa parte do leste asiático também crescendo muito forte, até o Japão conseguiu recuperar muito o nível de atividade ao longo de 2010. Né? A economia americana não. A economia americana teve um crescimento ok, né? Um crescimento comum. E essa questão da prorrogação da isenção e ampliação da isenção de impostos nos Estados Unidos, você acha que vai ter um impacto mais prolongado aí para o ano que vem? Nos surpreendeu o acordo que o Obama conseguiu costurar com os republicanos nos Estados Unidos. Nossa expectativa é que era não só que parte dos cortes de impostos que tinham sido anunciados pelo governo Bush há 10 anos atrás não fossem estendidos integralmente. E não só isso aconteceu, como houve um estímulo novo, né? O governo americano vai injetar mais 100 bilhões de dólares, alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares na economia o ano que vem. Isso fez com que o nosso time de economia americano revisasse o nível de crescimento de 2,5% para alguma coisa mais próxima de 3%, 2,8%. Né? O outro lado dessa moeda é que os Estados Unidos também está aumentando o seu nível de endividamento, né? E o que era esperado, que esse Congresso que está saindo agora, juntamente com o Congresso que entra no começo do ano que vem, é que eles costurassem, de alguma forma, um plano de saída, né? Como trazer esse nível de endividamento para um patamar mais sustentável. Óbvio que nós não estamos falando nos próximos 2, 3 anos, mas sinalizar, de alguma forma, qual é a solução imaginada lá para frente, né? Isso não aconteceu. Então, de certa forma, você cria o risco dos consumidores e dos investidores, em algum momento, demandarem essa sinalização, né? Como está sendo feito já na Europa, né? Claro que a situação americana é muito menos delicada, até porque a credibilidade fiscal da economia americana é muito maior. A economia americana, por exemplo, no pós-guerra já passou por em se comparando a economia americana com os pequenos países europeus, claro. Com a Alemanha. Claro. E agora, outra questão que muitos economistas levantam a respeito da sustentabilidade ou não do nível de crescimento do próximo ano nos Estados Unidos é que, por causa do nível de desemprego muito alto, isso pode ter repercussões também no mercado imobiliário, que foi onde começou toda a crise. Então, isso deixa várias interrogações a respeito de muitos ativos ainda em circulação. Como vocês veem isso? O mercado imobiliário parece ter estabilizado, né? Será que acabou tudo? Já se esgotaram? Não dá para dizer isso, não dá para dizer isso. Mas nas nossas projeções, por exemplo, a gente não conta com uma recuperação do mercado imobiliário. Também mas estabiliza. Estabiliza e efetivamente já está estabilizado, pelo menos os níveis de preço de casas estão estabilizados há algum tempo já, né? O que existe efetivamente... uma queda, né? Um pouco de preço. Então, uma flutuação em torno, digo, contextualizando em cima do movimento dos últimos anos, então, os preços estão virtualmente estáveis nos últimos 12 meses, né? O que existe uma preocupação, o que deixa uma preocupação ainda permanente no mercado é o fato de estoque de casas não vendidas ainda ser muito alto, né? Então você ainda tem uma oferta excessiva de casas que muito provavelmente vai fazer com que o preço de casas nos Estados Unidos fique deprimido por alguns anos ainda, né? Mas até por isso que o nível de atividade americano está muito longe de onde deveria estar, porque você tem uma boa parte da economia que está praticamente parada, né? O setor imobiliário inteiro, a parte de investimento não residencial também está bastante fraca. Então, é isso que faz com que a economia americana não consiga dar esse salto para mais próximo do que nós economistas costumamos chamar de produto potencial, né? Capacidade de crescimento efetivo da economia americana, né? Por isso que ela está tão distante, porque você ainda tem boa parte da economia americana que está engessada, né? Agora, nas projeções, esse é um ponto quase pacífico,
é que os países emergentes vão continuar com um desempenho bem melhor do que os países desenvolvidos no próximo ano. Vocês também constatam isso. Agora, aí no ano que vem, não há nenhuma interrogação aí? Será que a China vai ter bom desempenho e aí puxar o Brasil também? Você está vendo aí um mar de brigadeiro em 2011? Não dá para dizer que... Nessa área, né, dos países emergentes. Sim, as economias emergentes devem ter um ano muito bom, o que não quer dizer que não existem riscos, né? A nossa expectativa é de um crescimento de em torno de 6,5% para o bloco de emergentes em 2011, né? Desacelerando de 7,5% esse ano, que, como eu disse anteriormente, foi um ano excepcionalmente bom, e em cima por conta de uma base muito fraca. Né? Exato. Então era um ano, de certa forma, fácil de entregar um nível de crescimento muito forte, né? O ano que vem, não, né? Boa parte dessas economias já estão rodando, é o caso do Brasil, por exemplo, da China, das economias asiáticas como um todo, já estão trabalhando no nível de atividade normal, né? Então, é claro que quando você está produzindo na sua capacidade ótima, é mais difícil crescer num ritmo muito forte, né? Mas a gente ainda acha que esse bloco de países vai crescer em torno de 6,5% em 2011, o que é muito acima da média dos últimos 30 anos, que é alguma coisa mais próxima de 5%, e mesmo acima da média dos últimos 10 anos, que é mais próxima de 6%. Então, é sim um ano muito bom, se as nossas projeções estiverem corretas, é um ano muito bom para blocos de países emergentes, né? Há algum risco ainda pendente, por exemplo, superaquecimento nas economias, levando a risco de inflação? Esse é o principal risco para esse bloco de países emergentes, né? Principalmente para os países asiáticos. Nós vemos na China, né, a inflação. Um problema que já há algum tempo está bastante intenso na economia chinesa, né? Mas não só na China. Índia também, né? Você Brasil. Olha para o Brasil em alguma medida. E o que complica um pouco a interpretação dos números recentes é o fato dessas economias todas terem sofrido um choque de preço de alimento, né, uma alta de preço de alimento muito severa, né? Então fica difícil dizer o quanto dessa inflação recente nesses países vem dessa alta de preço de alimento, que muito comumente é reversível, né? Boa parte dessa alta de preço de alimento veio de um choque climático que atingiu inicialmente a Europa, mas pegou também aqui a América Latina, a Ásia, e que de alguma maneira deve normalizar ao longo do ano que vem. A incorporação também dessas populações e as populações também se elevando a renda, isso tudo também pressiona o preço de alimento, né? Com certeza, com certeza. A demanda vem crescendo de forma consistente, né? E há uma população grande, né, que foi incorporada em rendas mais altas e tal, tanto no Brasil, na China, na Índia. Certamente. A notícia boa é que a produtividade do setor agrícola vem crescendo num ritmo bastante alto há muitos anos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma tendência de mais longo prazo, de preço real de alimento, ela é declinante, né? Se você olha nos últimos 50 anos, o preço real de alimento hoje é muito mais barato do que era na década de 50, por exemplo, em função desses ganhos de produtividade no setor agrícola. Nessa última década, essa regra foi quebrada parcialmente, né? Exatamente por conta dessa demanda mais aquecida, né? Mas voltando para a questão inflacionária dos países asiáticos... Especialmente do Brasil. E do Brasil também. Acho que o problema mais real e que deve permanecer com a gente por algum tempo não é essa inflação de alimentos, mas inflação de demanda, né? Inflação que vem do fato dessas economias já estarem rodando, como a gente estava conversando anteriormente, acima da sua capacidade máxima, né? Isso, o bloco de países asiáticos como um todo já vai fechar o ano de 2010 agora no nível de crescimento acima do que a gente chama de potencial, né? Isso ainda não é verdade, por exemplo, para a América Latina como um todo, né? A América Latina ainda está muito próxima do neutro, né? E claramente não é verdade para os países da periferia europeia que sofreram muito com a crise e ainda estão muito distantes, né? Então o problema inflacionário também não é um problema global, é um problema que eu diria mais concentrado na Ásia, mas certamente também nosso brasileiro, né? E no Brasil com um complicador que com as taxas de juros tão altas, o controle da inflação via taxa de juros
parece mais complicado com a questão da valorização do real, né? Isso aí coloca mais um problema, no seu ponto de vista, para a solução da questão no ano que vem? A experiência internacional mostra que a forma de se combater a inflação é via juros, né? A gente pode tentar reinventar a roda aqui, mas normalmente não funciona, né? Então, teve essa questão de restrição de créditos, aumento de compulsório, outras vias aí de atacar o problema. Acho que como o Banco Central muito bem colocou, esse aperto de crédito, obviamente que tem uma implicação monetária importante, né? Você pode estimar o efeito correspondente em termos de aumento de juros. A gente acha que as medidas que foram anunciadas pelo Banco Central são equivalentes a um aperto de juros de mais ou menos meio ponto percentual, mas acho que principalmente elas têm um caráter prudencial, né, de não deixar que o crescimento de crédito no Brasil aconteça num ritmo que não seja sustentável, né? A gente não pode esquecer que, embora o nível de penetração de crédito no Brasil seja ainda razoavelmente baixo, né, o estoque de crédito da economia brasileira com relação ao PIB ainda está abaixo de 50%, que quando a gente compara com outras economias emergentes ou não, ainda é relativamente baixo. O comprometimento de renda do brasileiro médio com esses créditos tomados é razoavelmente alto. Por quê? Porque o prazo do crédito no Brasil é muito mais curto do que nesses outros países e o juro é muito mais alto, né? Então, tem que proceder com cuidado, né? A gente nunca passou por um período de exuberância no mercado de crédito tão grande, tão forte quanto agora. Não chega a ser exuberância irracional. Não chega a ser exuberância irracional. Acho que tem razões estruturais para a gente acreditar que a economia consegue suportar e trabalhar muito bem com esse nível de crédito, né? E além da inflação, você vê que o Brasil está enfrentando já hoje, né, a questão da valorização do real, né? Já é uma questão, né? E já alguns até analistas e alguns fundos e tal já falam que há uma tendência de que o Brasil e outros países venham adotar restrições para a chegada de capital estrangeiro aqui. Vocês também acham que existe essa tendência? O Brasil pode chegar a tomar medidas mais restritivas em relação ao capital estrangeiro? Espero que não. Tem um componente dessa força relativa do real esse ano que vem muito do lado do dólar, né? Não foi só o real que ficou forte esse ano. Boa parte das moedas emergentes ficaram mais fortes ao longo de 2010. O real ficou mais forte do que os outros. Não foi um ano excepcionalmente bom para o real, não. Quando você olha para a performance do real contra uma cesta de moedas mais ampla, o real está, sim, no nível próximo do nível mais forte, historicamente, mas já está há muito tempo, né? As pessoas tendem a olhar a performance da moeda ao longo de 2010, né? A gente tem que lembrar que o real fechou o ano de 2009 no nível razoavelmente depreciado. Então, quando você olha dezembro contra dezembro, parece que o real realmente foi das melhores moedas do mundo. Mas não foi, né? Acho que o movimento do real esse ano foi muito mais explicado por uma fraqueza do dólar, que já está sendo, pelo menos parcialmente, revertida, né? Essas notícias de atividade mais forte nos Estados Unidos, obviamente, que ajudam a performance do dólar. A nossa expectativa é que 2010 seja um ano de dólar forte contra todas as outras moedas, né? Mas com todo esse quantitative easing, você acha que o dólar ainda vai se fortalecer? O quantitative easing, de certa forma, já está refletido nos preços, né? Já não é novidade para ninguém, né? Acho que o grande risco para o dólar, de novo, é a questão fiscal, né? Se em algum momento o mercado começa a questionar a dinâmica de dívida PIB americana, por exemplo, isso pode trazer alguma desconfiança com relação ao dólar. Mas um cenário em que o mercado percebe que as medidas que foram tomadas, tanto do lado da política monetária quanto fiscal, estão surtindo efeito, esse é o cenário de dólar mais forte, né? Nossa projeção, por exemplo, para o dólar contra o euro é de 1,20 ao final do ano, né? Então o dólar deve ficar mais forte. E, consequentemente, isso deve levar para uma fraqueza relativa do real, pelo menos contra o dólar, né? Nossa projeção é do real fechando o ano de 2011 a 1,85, né? Ainda fortalecendo, por exemplo, contra o euro, contra o dólar australiano, contra a lira turca, contra diversas moedas, mas mais fraco contra o dólar.
E como o governo e a opinião pública, de modo geral, tende a olhar para a cotação do real contra o dólar, acho que as pressões para mais intervenções e mais controle de capital vão ficar diminuídas ao longo de 2011. Mas a China continua como grande motor do crescimento no ano que vem? Sim, a China deve ter ainda uma performance bastante boa em 2011. A gente projeta um crescimento em torno de 9% ao ano, mais fraco que esse ano também, mas ainda assim um crescimento que implica numa demanda bastante forte por matérias-primas em boa parte brasileiras, não exclusivamente, mas em boa parte brasileiras. E o risco, obviamente, que a gente já tratou é do lado da inflação. A gente acha que o governo chinês... Você acha que isso não ameaça o desempenho geral da China? Nossa expectativa é que o governo chinês continue apertando condições monetárias, tanto através de aumento de depósitos compulsórios, que eles já fizeram ao longo de 2010, e também aumento de juros, né? Mas a política fiscal chinesa, que foi a razão principal atrás da recuperação da economia chinesa depois da crise, deve permanecer bastante expansionista, né? Então, o estímulo fiscal na China continua forte ao longo do ano que vem e 2012 também. Então, política monetária mais apertada e política fiscal mais frouxa. E a reivindicação americana de valorização do yuan não rola? A questão é interessante, o superávit em conta corrente chinês vai cair, né? E do bloco de emergentes como um todo, né? Aquela velha discussão do rebalanceamento dos superávites e déficits de contas correntes entre emergentes e desenvolvidos vai ganhar mais força ao longo de 2011 nos nossos números, né? O superávit de conta corrente das economias emergentes, olhado de forma agregada, deve fechar o ano que vem alguma coisa em torno de 2%. Isso foi quase 6% lá no meio da década, né? Então, tem uma redistribuição de consumo e poupança acontecendo na economia mundial, onde os emergentes estão consumindo mais e poupando menos. A velha gula de poupança, o termo que o Bernanke cunhou lá atrás, está diminuindo, né? Esses países estão consumindo mais e é claro que a principal explicação por trás desse movimento é uma redução no superávit de conta corrente chinês, que na nossa projeção fecha 2011 em torno de 4%. A invisível mão do mercado acaba funcionando nessa história. Mesmo com preços fixos, com câmbio rígido, o mercado acha seu jeitinho. Muito obrigado, Virgílio. Obrigado, foi um prazer. E você que acompanhou essa entrevista, muito obrigado e convidamos para o próximo Conta Corrente Especial. Até lá!